Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Pedir pro povo aí. Entrou o Thiago, a Ana, a Kilma, Cláudio. Oi, Elma, tudo bem? Olha meu amigo Alessandro. Fala, Alessandro. Selva, guerreiro. Beleza? Pedir pro pessoal aí do Instagram, tá? Meu primo Matheus. Como é que você tá, meu primo? Pedir pro povo do Facebook. Vamos lá compartilhar a aula do professor, tá bom? Compartilha nos grupos aí, vai compartilhando, vai replicando, tá bom? A gente já tá iniciando nossa aula, tá bom? Vamos falar hoje de inquérito policial, tá bom? Vão ser 4 aulas de inquérito policial, tá? Para que a gente possa tratar desse tema delicado, tá bom? E muito recorrente em prova de concurso, principalmente porque existe muita coisa que só a leitura do código, só a leitura do CPP ele não traz. Por isso que eu sempre digo para o aluno que, além de apenas gravar a lei, ele tem que ter muito mais do que isso. A leitura da lei seca é importante, mas tem que ter muito mais do que isso, beleza? Então eu vou aguardar o povo entrar aí, tá bom? Vou só colocar no material, tá? Tá aqui. Vou concluir minha aula passada de princípios, tá bom? Mandar um abraço para Rosíris aí, pro Maicon. Maicon, o VAD já tá pronto, Maicon, tá? Já tá pronto, devo publicar semana que vem agora, tá? R$25 o VAD Meco e Maicon, tá bom? Mesmo jeito da LAP, do concurso do IAPEM, tá bom? Só que ficou melhor que o da LAP. O da LAP ficou bacana, veio com cronograma e tudo, tá bom? Mas trata isso depois, tá bom? Então, enquanto não inicia aí, vou só colocar aqui rapidinho, tá? Pedir pro povo do Facebook compartilhar e do Instagram também, tá bom? Deixa eu só pegar as questões aqui rapidinho, as questões já. O material da aula passada. O material da aula passada foi princípios, foi isso. Vamos ver aqui, peraí. É porque eu tô com vários materiais para colocar na live com os alunos, né? E aí... Pronto. Eu só quero para quem tava na live passada, me diga qual foi o princípio que eu parei. Eu acho que eu parei no princípio... Deixa eu ver aqui. Falei da publicidade. Passei pelo juiz natural. Deixa eu ver. Foi publicidade, foi. Beleza. Falei da economia processual, devido ao processo legal. Faltava, na verdade, falar do princípio da vedação das provas ilícitas, né? Então vamos lá, gente. Primeiramente, boa noite, tá bom? Compartilha aí o povo do Facebook, bora compartilhar, beleza? Ajudar o professor aí, meus amigos, né? Vou já falar para vocês, vamos lá bater um papo rápido. Hoje nossa aula, deixa eu ajeitar aqui, tá? Nossa aula de hoje vai falar de inquérito policial, tá bom? Espero que a transmissão esteja boa, tá? Espero que tudo esteja correndo com muita tranquilidade, beleza? Então vamos lá. Primeiramente fazer os esclarecimentos, né? Acerca de algumas dúvidas que os alunos tiveram, tá bom? Durante a semana eles mandam, às vezes eu não respondo na hora, tá bom? Até porque, como já disse para vocês, também tem um ciclo de estudo pesado, eu tenho trabalho, e aí tem várias coisas, tá bom? Mas procurei responder na medida do possível. Vamos lá. Futuro servidor, primeira coisa, falar do VAD, né? Os alunos pedindo o VAD, e aí eu tinha falado, acabei não falando mais, tá? Foi o que aconteceu. Eu sempre faço um VADMECO pros concursos específicos. Não sei nem se eu tô com aqui, igual da LAP que eu fiz, eu acho que não. Não tá aqui, só meus livros, né? Tá bom? Mas é um VAD desse formato aqui,
Deixa eu ver, não está aqui, tá bom? Um VAD desse formato aqui, tá bom? Desse formato aqui, tá? Pequeno, beleza? No valor de R$ 25 eu vendo para os alunos, tá bom? Já está pronto do DEPEN, já está pronto, do DEPEN, está pronto também Polícia Civil do Pará, de acordo com o último edital, PCDF também, beleza? Então quem quiser, eu vou publicar na semana que vem no Instagram, no Facebook, e aí o povo já vai aí encomendando aquele mesmo sistema, encomenda, pagou, manda entregar, beleza? Então vamos lá, você já conhece como funciona, tá? Material muito bom, tá? Leitura de lei seca muito boa, tá bom? Às vezes o aluno não tem condição de pagar 130, 150 num VAD. Cadê meu VAD aqui, que eu uso um VAD? Cadê meu VAD, rapaz? Hoje tá sumindo tudo, cara, olha. Tá aqui, ó. Só não tem condição de pagar num VAD R$ 160, né? 160, 100 e pouco, eu vou lá e faço pro aluno, tá bom? Então vai estar pronto, beleza? Outra coisa, pedir para você mais uma vez compartilhar, tá bom? A minha live, tá? Minha aula aí nos grupos, né? Tirar uma dúvida dos alunos, tá bom? Um abraço para Vânia, minha aluna, tá bom? Pedir para os alunos perguntaram para mim antes de iniciar nossa aula, professor, tô com muita dúvida, e é só lei seca, só isso, aquilo, outro. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Eu já dou aula em cursinho e estudo para concurso há muito tempo, tá bom? E eu rechaço qualquer tipo de informação quando a pessoa fala que não tem condições, que só é para você ler só lei seca, lei seca, lei seca, lei seca, tá? E eu digo para você que às vezes a lei seca ela é tão vazia que ela não te dá o conhecimento, ainda mais para quem não é da área do direito. Então há necessidade de você ter um conhecimento mínimo, tá? Uma sinopse, um resumo, algo nesse sentido, beleza? Então a preparação primeiro ela é sua, tá bom? Tu não pode depositar a tua energia da preparação em qualquer outro projeto, com outras pessoas, entendeu? Não faça isso. Deposite a confiança em você, tá bom? Outra pergunta que fizeram foi, vou já também falar de novo sobre esse tema aqui de preparação, tá bom? Sobre o cronograma, né? Sobre o cronograma, tá? Professor, como é que eu devo montar um cronograma para mim, tá bom? Cronograma, gente, o cronograma ele é muito pessoal. Geralmente quando os cursos colocam cronograma, ele faz para um aparato geral, mas ele, a depender do que você vá contratando o curso lá, conversando, dialogando, eles vão especificando o cronograma para você, beleza? Então, tem gente que estuda 3 disciplinas, 4, 5, 6 por dia, tá? 2, depende da pessoa. Mas geralmente não tem um padrão específico, mas tem o que é mais recomendável, beleza? Então, vou te dar o incentivo de hoje, né? O incentivo de hoje, antes de iniciar nossa aula, para quem já conhece, eu nunca inicio uma aula sem dar um incentivo, tá bom? Então vamos para o incentivo da aula de hoje, tá bom? Para você, aluno que está aí um pouco perdido, sem rumo, posso dizer para você que você não sabe, está vendo várias propostas, está cheio de material de PDF, não sabe como usar. Primeira coisa, gente, tá bom? É que eu preciso que você não se maltrate, tá bom? Não se maltrate, tá? Não se maltrate ao ponto de dar um conselho bom para uma pessoa, mas não aplicar aquele conselho bom para você, tá bom? E fazendo uma reflexão, tá? E eu joguei no meu grupo de WhatsApp lá o vídeo do professor Summer, né? Um dos meus professores aí que dá aula para mim, faço vários tipos de concurso aí, ele sempre tá nas revisões, tá bom? E ele falou hoje, né? Um negócio no vídeo muito bom. E vou meditar para vocês aqui, rápido, em 1 minutinho, nessa reflexão, né? Um livro muito bom para você ler é Salmos, da Bíblia. Não te pregando a palavra, né? Mas falando assim, porque é um livro da sabedoria, igual Provérbios, muitos conselhos bons. E ele fala assim, ele inicia o capítulo 1, versículo 1, ele vai falando do justo e do ímpio, né? E ele fala lá que o justo pede um conselho, não pede conselho
para aquela pessoa que está na roda dos escarnecedores, não se assenta lá, não pede conselho para a pessoa que não medita. O justo é aquele que pede conselho para a pessoa que medita a palavra, tá? O justo é aquele que tudo que ele toca prospera, o justo é aquele que tudo que ele faz dá certo, tá bom? E lá no final ele fala que esses dias serão prolongados, tá bom? Professor, então tem que ser um justo, um não pecador. Todo justo é pecador, tá bom? Mas o que eu quero te falar é o seguinte, tá? O ensinamento que a gente tira disso aí, isso faz parte do meu estudo do Clube da Bíblia em casa, tá bom? Tô lendo a Bíblia, vários outros livros, não está por aqui também, mas que coisa, tá bom? Um dos ensinamentos para a gente iniciar nossa aula, exatamente esse. Cuidado com quem você vai buscar conselho para estudar para concurso. Cuidado com quem você vai buscar, direcionamento dos seus sonhos pessoais, tá bom? Cuidado com isso. A própria palavra nos ensina que nossos sonhos são nossos, beleza? Vamos lá, estão pedindo para aceitar a galera aqui, né? Ah, desculpa. Vou já aceitar aqui, já tô aceitando aqui, tá bom? Já tá todo mundo aceitando, tá aqui, vamos ver aqui. Então, gente, já aceitei aqui, tá bom? Então vamos lá. Tá cheio de gente aqui mesmo, ó. Então desculpa, tá bom? Então olha só, pedir para finalizar pra gente iniciar nossa aula, cuidado com esse conselho, tá bom? Se você pedir um conselho no lugar ruim, o retorno vai ser ruim. Se você pedir um conselho no lugar bom, o retorno vai ser bom. Então antes de tomar qualquer decisão profissional, financeira, tá bom? As coisas têm que ser postas como deve ser posta, tá bom? Então, depois eu falo um pouco mais. Vamos iniciar nossa aulinha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gente, vamos lá. Olha só, um tema muito bacana. Um tema muito batido. Tanto para vários concursos, né? De carreiras policiais, quanto para vários concursos da área, né? Penitenciário, concurso tribunal, Ministério Público, etc, né? Então, professor, o que eu devo saber de inquérito policial nesse momento, tá bom? O que você deve saber? Pedir pro povo do Facebook, compartilha a nossa live nos grupos aí, tá? A de Belém, Macapá, Santana, tá bom? Aí o pessoal mandaram aqui, assim, no meu privado aqui, que tem gente lá do Pará assistindo, né? Um ex-aluno meu, né? Ex-aluno não, aluno meu, né? Então vamos lá, gente. Olha só, primeira coisa, tá? Vamos fazer uma reflexão rápida, tá bom? Assim, primeiro que o Estado, então foca aqui em mim, que eu vou falar algumas coisas para vocês anotarem. Nas aulas seguintes, que vai ser toda segunda-feira tem a segunda aula de inquérito, eu vou falar e já vai ter um materialzinho para a gente resolver uma bateria de questões aí, beleza? Então olha só, gente, o Estado, ele, a partir de um dado momento histórico, ele entendeu lá como fala, lá vários professores, tanto no Tratado de Direito Penal, ele diz assim, ó, quando o Estado passou a entender que ele precisava punir a pessoa, ou aplicar uma penalidade, ou aplicar uma sanção, uma pessoa que cometeu um fato, que naquele determinado momento não era ilícito, mas violava uma moral, tá bom? Ele pensou também como ele ia fazer isso. Essa é a grande diferença do processo. E eu vou já explicar o último princípio da aula passada, para entrar exatamente também no inquérito policial, tá bom? Então, olha só, o Estado ao pensar isso, ele disse, bem, peraí, eu já tenho praticamente aí normas, que não estou falando especificamente do direito penal, estou falando um pouco de história, da escola clássica do direito penal, do processo penal, etc, beleza? Para você entender uma introdução histórica bem rápida, beleza? Então, ele entendeu naquele momento que ele precisava fazer isso, monopolizar, ele precisava chegar, na verdade, como é que eu vou chegar a punir aquela pessoa? Aí surge o processo. Só que antes de surgir tudo isso, já existiam normas morais. A Bíblia, já existiam, na verdade não era nem a Bíblia, eram livros esparsos, tá bom? Que depois, após o concílio, gerou a Bíblia. Livros religiosos que falavam do pecado, falavam do punir, falavam do autoflagelo, etc, etc. Beleza? O exemplo de livros passados, eu sempre dou exemplo, eu estava comentando esses dias agora num grupo aí,
que o aluno perguntou para mim, eu disse assim, ó, hoje o crime de corrupção, ele é punido com a prisão. Às vezes nem a prisão ele vai em função de ter aí como é que se fala? De ter aí a possibilidade de cumprir uma parte da pena de liberdade, vai depender das circunstâncias específicas do fato e das circunstâncias pessoais do agente, tá bom? Mas antigamente não era assim. Lá na Índia, por exemplo, no Código de Manu, tá? Lá na Índia, aquela pessoa, o agente público que era punido, que era condenado por corrupção, ele era punido com esmagamento em praça pública, tá bom? Esmagamento em praça pública, pode me dar aqui, tá? Esmagamento em praça pública, por elefante. Colocavam ele no público, colocavam ele lá, o elefante sentava em cima, pá! Matava ele, já pensou? Então, por isso, deixa eu só pegar aqui meu... rapidinho. Você quer café? Ah, obrigado. Tá bom? Porque chegou o meu chá aqui, ó. Tá? Foi minha esposa, concurseira. Até sigam ela, professora Rafaela Pires aí, tá? Veio me ensinar, veio tentar me ensinar controle de condicionalidade. Olha como é que pode, né? Vamos lá, brincando, né? Então, gente, então assim, essa era a punição da época. Então, para você entender como isso é importante, para tuas provas de concurso, para prova de defensoria, para prova de procuradoria, para prova de magistratura, para prova de MP, porque eu estudo para essas provas aí, entendeu? Mas para prova específica, objetiva lá, agente penitenciário, a prova de policial militar, de policial civil, são provas aonde ele não vai pegar muito pesado na parte histórica, entendeu? Ele não vai pegar muito pesado na parte histórica, mas ele não vai deixar a parte histórica para trás. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente terminou a aula passada, eu falei de princípios. Falei de vários princípios e de vários pontos. Então, para concluir o princípio, só para concluir, para entrar no inquérito policial, falar aí de princípio da vedação da prova ilícita. Tá bom? O que é o princípio da vedação da prova ilícita? Tá bom? Vamos compartilhar o povo do Facebook aí, essa live. Vamos compartilhar o povo do Instagram, vamos compartilhar, notificar os amigos nos grupos aí, tá bom? A vedação da prova ilícita diz que qualquer prova obtida com a violação do direito material, seja o direito, o que é o direito material? Lembra da minha primeira aula? Lembra do que eu falei ainda há pouco? O direito, entendeu-se que nós tínhamos um direito materializado, entendeu? Que nós tínhamos o direito materializado, que nós tínhamos o direito ali já construído numa codificação, mas a pergunta era como eu irei executar? Aí surge quem? O meu ramo maravilhoso, o processo penal, né? Que ramo? O processo penal são atos logicamente organizados, são atos concatenados entre si, tendente entre os fins, olha só, tendente a que chega uma finalidade, com uma finalidade entre as finalidades, a proteção do acusado. Olha só, quando eu falo isso, meus alunos de carreiras policiais ficam brabos, meu irmão, na sala. Chega, tu vendo o olho esbugalha assim. Ô, professor, ali e tal. Não, calma, até porque eu não sou favorável à violação dos direitos humanos, mas eu explico como deve ser explicado, beleza? Então, explicando isso pra você, e aí esse porquê? Por quê? Esse é um ato. Aí, por exemplo, por que, professor? Pegar o acusado, pegar o réu, o indiciado, o denunciado e equalizar o nível do Estado. Por um simples motivo. Por um simples motivo. Olha só, qual é o motivo? Por um simples motivo. Quem é que tem mais aparato? Vamos lá, quem é que tem mais dinheiro? É o Estado ou o acusado? O Estado. Olha só, o Estado. Quem é que tem o aparato policial todo nas mãos? O Estado ou o acusado? O Estado. Quem é que tem toda uma estrutura pericial, uma estrutura logística, uma estrutura impositiva? Entra na tua casa sem você autorizar. Entra na tua casa autorizado a entrar. Quem é que faz isso? O próprio Estado. Então, quem tu acha que eu devo equalizar? Quem tu acha que eu devo equalizar? Eu devo proteger o Estado
ou devo proteger o acusado? Eu pego o acusado e coloco em paridade. É por isso que tem também o princípio da paridade. E essa vedação da prova ilícita é exatamente para quê? Para proibir com que haja aquela confissão mediante tortura. Porque o que é violação? Que prova ilícita? Que direito material? O direito material, pode ser um direito material constitucional ou um direito material infraconstitucional. Lá, por exemplo, na Constituição está lá o princípio da dignidade da pessoa humana. Está lá, está escrito lá. E aí, ó, você, como é que meus alunos falaram lá no concurso de APEM? Está preso em flagrante. Eu tenho que ler a carta de Miranda para ele. Eu tenho que ler. Está preso em flagrante, tem que permanecer em silêncio. O senhor tem filho? Depois o senhor tem filho? Tem. Quantos? 5. Qual é o nome dos seus filhos? Tem algum menor? Tem algum deficiente? Que eu vou informar a autoridade policial que tem. Porque pode ser que o senhor tenha saído para cometer o delito e seus filhos ficaram sozinhos em casa. E o Estado não pode ser o vilão. Um abraço para a Aline que entrou aí, tá bom? Ele não pode ser o vilão. Então o Estado não é porque você pode ter praticado um delito que o Estado vai passar por cima de você, por cima da sua família. Exemplo, é o princípio da intranscendência da pena. Tem gente que acha que filho de peixe, peixinho é criminoso. É filho de criminoso, criminoso é, não funciona assim. Então na tua prova, esse tem que ter o teu olhar. Por que esse tem que ser o seu olhar? Porque na hora da sua prova, simplesmente, você não vai poder fugir disso. Você não vai poder fugir do que diz lá o direito, do que diz os direitos humanos. Então, muito cuidado com isso. Aí quando ele fala assim, ó, você está preso em flagrante, desce o cacete, desce a porrada em mim, me tortura, me algema ao ponto que o meu pulso começa a perder o movimento das mãos. E aí ele vem no meu ouvido e diz assim, eu vou matar tua mãe, eu vou matar teu pai. Claro que é um exemplo, gente, eu vou matar. Aí eu me vejo obrigado, eu sempre digo pro aluno na sala do concurso, desde quando eu comecei a dar aula, e nunca fale esse macete. Te coloca no lugar do criminoso, na hora de responder uma questão. Te coloca no lugar. Sabe por quê? Se um agente da lei chega com você e diz assim, eu vou matar teu filho, só tem o teu filho. Se você não confessar, o que você faria? O que você faria? Tu conseguiu entender? Então cuidado com a vedação da prova ilícita. Por quê? Porque as pessoas confundem vedação da prova ilícita com prova ilegítima. A prova ilícita é que viola o meu direito material, direito à integridade, direito ao tratamento justo, direito ao silêncio. Claro que eu não posso ficar em silêncio quando tratar-se de quesitos objetivos acerca das minhas qualificações. Porque senão o Estado tem que saber se eu sou realmente o Marcos. Para que não haja uma punição indevida, um processo indevido, uma investigação indevida. Não entendeu? Então, muito cuidado. Então, o que é a prova ilegítima, por sua vez? Tá bom? Vão compartilhando, pessoal do Instagram aí, pessoal do Facebook, vão compartilhando, tá bom? Gente, o que é a prova ilegítima? É aquela prova obtida mediante violação do direito processual. Por exemplo, um cumprimento de um mandado judicial, onde a ordem de mandado não tem fundamento. Eu sempre brinco com o aluno e digo assim, o juiz mandou, por quê? O fundamento é o porquê. Aonde está? Aonde está na lei? Me aponta. Aí ele coloca, sim, porque sim. Já pensou? Eu recordo disso uma vez, que no início da advocacia, eu estava advogando e eu já estava também concurseiro pra caramba, né? Hoje eu estou com 33 anos, mas eu estava, acho que na época com 23 ou 24, por aí. E aí um cliente meu, no final da eleição, da apuração da eleição, tá bom? Um cliente meu no finalzinho, a um posto de combustível, a Polícia Federal foi lá cumprir o mandado. Ele me ligou. Aí eu fui lá, e o mandado dizia, apreensão de título de combustível da cor preta. Só isso. Entendeu? Aí eu fui pra lá. Aí o delegado encontrou uma maçaroca
Olha lá um montão de ticket azul, branco, verde, amarelo. E encontrou um preto. Aí ele colocou tudo na sacola. Eu disse, não, mestre, não funciona assim. Eu disse, o ticket que ele quer é preto. Ah, não, mas por quê? Eu disse, não funciona assim. Há uma especificidade. E é por isso que às vezes você não entende quando a pessoa sai pela porta da frente. Porque o juiz identifica que houve uma violação. É por isso que eu falo para meus alunos que são policiais militares, alunos, quando prender a pessoa, não se contente com as 5 linhas que é colocado para você lá. Não se contente com as 5 linhas que é colocado para você lá. Não se contentem com as 5 linhas. Ao falar como foi a prisão em flagrante, fale. A prisão em flagrante se deu da seguinte forma, relate, porque senão, lá na audiência de custódia, em qualquer outra audiência, o juiz, o próprio MP vai identificar uma falha. Às vezes é um vício insanável, irmão. Entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. Então, concluindo, cuidado com esse princípio da vedação de provas ilícitas, né? E também tem uma outra ramificação, deixei na apostila, para quem não tem apostila, caiu, já caiu muito isso, já, Carol, tá? Então, tem o princípio, tem a prova ilícita por derivação, que é, por alguns autores é conhecido como por alguns autores é conhecida como a teoria do fruto da árvore envenenada, ou teoria do fruto da árvore venenosa, né? Por quê? Porque toda prova que deriva da prova ilícita, daquela prova que houve a violação do direito material, deve sim ser concebida como ilícita. Deve sim. Por exemplo, lembra lá que fui preso? Fui preso, tenho o direito de permanecer em silêncio, beleza? Fui lá. Opa! Mandar um abraço aí para os alunos do PCU, tá? Do Projeto Concurseiros Unidos. Muitos já dei aula no Concurseiros Unidos, tá bom? Projeto bacana aí. Quero a galera do PCU ocupando as vagas. Fale, meu irmão Renatão. Renatão, eu tô devendo uma live contigo, Renatão. Tô devendo uma live contigo. Mas a gente vai se falar pra gente fazer essa live, tá bom? A gente tem muita ideia boa pra trocar nós dois, tá bom? Renatão, pra quem não sabe, é um grande professor de penal e processo penal, tá bom? E meu amigo, tá bom? E um excelente advogado também, tá? Só vejo as defesas dele aí, às vezes até me inspiro na defesa do cara, bicho. Olha. Um abraço, Renatão. Olha só. Então assim, meu irmão. Então, essa teoria do fruto da árvore envenenada, tá bom? Ela acaba fazendo o quê? Ela acaba fazendo com que toda prova que foi obtida mediante a violação do meu direito, e toda prova que originou-se dessa violação, ela também deva ser considerado ilícita. Olha, o Renatão está colocando, ainda foi meu aluno na faculdade. Foi, Renatão, promissor. Olha só, eu e o Renatão, a gente está na luta aí, tá bom? E logo a gente vai estar ocupando algumas cadeiras aí nesse Brasilzão, né, Renatão? Na luta, mano, velho. Então, olha só. Então, assim, gente, por que eu tô falando isso? Tá? Tô falando isso pra vocês porque isso cai na prova. Quando ele pergunta pra vocês quando ele pergunta o princípio da vedação da prova ilícita, ele vai querer saber da teoria do fruto da árvore envenenada, veja bem, da teoria do fruto da árvore envenenada, e vai querer saber da exceção da teoria do fruto da árvore envenenada, que é a teoria da fonte dependente, a teoria da proporcionalidade, que são as principais. Por que ele quer saber disso? Ele diz bem, se você confessou mediante porrada, mediante tortura, tá bom? Se você confessou isso tudo aí, e eu disse assim, me bateram tanto que eu disse onde estava a faca do crime. Mas se a autoridade policial já tinha, olha só, se a autoridade policial já tinha, veja bem, indícios, lastro, já estava numa investigação onde não tinha outra alternativa, ela ia achar onde estava a faca, onde estava a arma, onde estava um pedaço da roupa, onde estavam objetos, aplica-se a teoria da descoberta inevitável. Entendeu? Aí eu excluo a prova ilícita por derivação.
Mas se eu, olha aí, mas se eu estava lá, fui violentado, bateram, pisaram no meu direito, entendeu? Pisaram no meu direito. E eu indiquei onde estava a faca, a arma, objetos, etc. Ou papéis ou qualquer outra coisa. Mas a polícia, veja bem, mas a polícia, desculpa, a autoridade policial, que é o termo correto, mas a autoridade policial já tinha encontrado uma prova, ou estava encontrando uma prova que não tem relação direta com essa violação da minha integridade física, é teoria da fonte independente. Aí eu não aplico a teoria do fruto da árvore envenenada. Entendeu? É por isso que ele quer buscar na prova. Essas questões caíram para a magistratura, essas questões caíram para a MP, beleza? Essas questões, olha só, ó, essa questão, exatamente, perfeito, tá bom? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, encerrando o princípio, vou entrar em inquérito agora, tá bom? E o que é o inquérito policial? Porque, professor, a gente já viu toda essa parte aí. Agora eu quero saber esse troço chamado inquérito policial, beleza? Então, olha só, o que é o inquérito policial? É o Estado, vou resumir tudo, passando pelo Código de Manu, passando pelo Avesta da Pérsia, passando pelos 5 livros do Egito, passando pelo livro das 5 penas da China, lá daquele período onde era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Passou-se tudo isso, passou pelo período da vingança privada, passou pelo período da vingança pública. Eu vou fazer um comentário para um aluno que falou assim: professor, mas veja bem, professor, a intranscendência da pena, lá entrando no inquérito, é algo complicado. Aí eu falei assim: não é complicado, basta você entender que a pena dada, talvez você não saiba disso, mas você sabe qual foi uma das penas dadas a Tiradentes? Você sabe qual foi? Tiradentes, sim, Tiradentes, aquele que a gente comemora em abril. Sabe qual foi? Sabe qual foi? Violaram literalmente todos os direitos de Tiradentes, não só dele, mas dele toda a sua geração. Um trecho da carta de sentença era considerar indigno ele e toda a sua descendência. Pô, de negócio. Intranscendência da pena. Então, o que é o inquérito? O inquérito vem no momento em que o Estado busca fazer uma apuração daquele suposto fato delituoso, daquele suposto fato criminoso, para que ele possa chegar ao fim com os elementos mínimos. Só que para um pouquinho, porque eu não vou falar do início de inquérito, eu vou começar logo, dando logo, não falo, caboclo, dando logo um pisão na porta. Como? Lá, tem uma questão da FCC, que ela fez a seguinte pergunta. Assim. E aí eu quero que vocês respondam aí. Mas cuidado com o que você vai ouvir de mim. Tá bom? O MP, o Ministério Público, pode ter a titularidade de uma investigação criminal? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Repetir, o MP pode ter a titularidade de uma investigação criminal? Sim ou não? Responde aí. Cadê a galera? Responde aí. Pode ou não pode? Olha só, gente, deixa eu ver aqui. Aqui rapidinho no Facebook, como é que tá aqui? Sabe por que essa é uma pergunta bacana? Vou te falar por quê. Porque antes de você, em qualquer concurso, estudar só inquérito direto, lendo só o artigo da lei, você precisa saber no mínimo, da onde surge o inquérito policial. Nós temos, eu falava isso muito na minha aula. Depois eu vou disponibilizar, gente, aqui ó, tá, para vocês, tá bom?
Primeira coisa. Não, Gomes. Pois ele oferece a denúncia, não. Não falei disso. É porque o que é inquérito, da onde surge o que é outra coisa. Olha, a primeira coisa que você tem que saber, o que é investigação criminal. A investigação criminal não é propriamente o inquérito. A investigação criminal é qualquer procedimento que tenha fundamento legal, que tenha atos próprios, que tenha atos concatenados e que visa apurar algum delito. Vou dar exemplo, não só crime, mas qualquer fato determinado, inclusive. Tá bom? Vamos lá, vou dar um exemplo para você, tá bom? Deixa eu só aqui rapidinho. Vou dar um exemplo para você. Nós temos aí, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma investigação? É. Nós temos o procedimento de investigação criminal, PIC. É uma investigação? É. Então esse procedimento, o MP pode sim ser o titular. O inquérito policial, ele pode? Não. Mas ele não falou inquérito, ele falou investigação criminal. Então a primeira coisa da aula de hoje, que você vai anotar aí, coloca aí tópico 1 da aula de inquérito. Tópico 1, anote no seu caderno, isso é uma aula normal. O aluno tem que ser disciplinado. Tópico 1, posso? Eu queria saber se a configuração da aula no Facebook tá saindo bacana aí, tá? Então vamos lá. Tópico 1, investigação criminal. Aí coloca 3 exemplos de investigação criminal. Sabe quem fala muito isso? O Renato, o grande professor, uma pessoa que eu me inspiro pra caramba, tá bom? Professor Renato Brasileiro de Lima. Beleza? Olha também um outro professor bom, pra quem quer estar estudando o concurso aí, ó. Professor Guilherme Nutti. Mano, quem não leu o Guilherme Nutti não vai entender. Quem não leu o Guilherme Nutti e quer fazer alguns concursos que cobrem história, mano, não vai entender. Tá bom? Porque o cara fala, mestre. Fala toda a cronologia que te faz até repensar em alguns momentos o processo de direito penal, de uma outra ótica. Até quando ele fala assim, um negócio bacana, entendeu? Então olha só. Então vamos lá. Obrigadão, Renatão. Uma honra, meu irmão. Uma honra. Tá bom? Eu quero que tu me dê a honra de fazer uma aula contigo. Tá bom? Então olha só, esse é o primeiro tópico. Tá bom? E o segundo tópico, o tópico 2, você vai colocar assim, conceito de inquérito policial. Conceito de inquérito policial. O que é o inquérito policial em si? O que é o inquérito policial em si? O inquérito policial, olha, foca aqui. É um conjunto de diligências, vários atos, beleza? Concatenados, ligados, mesmo que em algum momento eles tenham uma discricionalidade, mas eles têm uma ligação, beleza? Que visam colher, olha só, questão de prova, que visam colher indícios de autoria, tá bom? Indícios de autoria, eu vou até depois, tá bom? Eu vou até depois ditar pra você, tá? Prova da materialidade do fato, tá bom? E o relato das circunstâncias do fato criminoso. Isso foi uma alteração. Cara, eu fiz uma prova em Goiânia que caiu isso aí. Eu tava lá, cara, quando o cara perguntando, eu disse, não boto fé, meu irmão. Não boto fé agora. Pá, e o gabarito deu certo, meu irmão. Por quê? Porque a galera só vai nos 2. E aí ele vai tratar depois de que é elemento de prova, o que é indício, etc, etc, beleza? Então, muito cuidado com o inquérito policial. Então, inquérito policial é isso. Então, por que é necessário inquérito policial? Olha, presta atenção. Antes, e eu vou até fazer aqui para você entender. Vou te mostrar. Funciona assim, ó. Eu tenho um mapa mental que eu vou postar aí, tá bom, para você depois, tá?
Esse daqui é o que eu coloco toda vez. Olha aqui, ó. Dá pra ver? Ó, fato criminoso, crime. Vou colocar crime bem aqui. Ocorreu fato criminoso. É necessário que o Estado apure. Como é que ele vai apurar? Depende como é o fato. Se for um crime de menor potencial ofensivo, ele não vai para inquérito. Ele faz um termo circunstanciado de ocorrência. Não gera prisão em flagrante, leva a pessoa para a autoridade policial, assina um termo de responsabilidade, é liberado, mas desde que assine um termo de compromisso para comparecer de hora para a primeira audiência, entendeu? Mas vamos falar de inquérito policial, bem aqui. Depois do inquérito policial, se não houver arquivamento, se não pedir arquivamento, se não houver outra coisa, passa para a fase do MP, ação penal, e depois passa para a fase do juiz. Até aqui, o procedimento administrativo, irmão. Até aqui, antes do recebimento, o procedimento administrativo. Por isso que eu falo exatamente, GCRIM, exatamente. Por isso que eu falo para os alunos, cuidado. O cara foi fazer, olha só, eu bati 6 meses uma vez com um aluno aí, ele foi fazer a prova e tinha uma prova de redação, ele tascou-lhe criminoso. Porque o policial aprendeu o criminoso. Eu disse, mano, na boa, pode ser que o teu corretor da redação lá não perceba e passe batido, mas se tu der azar e ele vê, e ele for um cara que conhece, ele vai descer o cacete, mesmo que o gabarito seja objetivo. Dito e certo. O gabarito trouxe certinho lá, pá, que a denominação era investigado. Aí me ligou pro senhor se tinha razão. Eu disse, claro, porque para todo momento processual, do processo penal, existe uma denominação. Acusado existe um momento, réu existe um momento, indiciado existe um momento, denunciado existe um momento, investigado existe um momento. E o que, olha só, até a denúncia. Entendeu? O que é o indiciamento? O que é o indiciamento? A gente vai estudar também o que é o indiciamento. Isso cai em prova. Indiciamento é quando a pessoa sai de um status e entra no outro. Entendeu? Então vamos lá. Olha só. O que eu quero falar para vocês? Continuando. Tá? Qual a natureza jurídica do inquérito policial? Qual a natureza jurídica do inquérito policial? A natureza jurídica do inquérito policial, gente, mandaram mensagem aqui na tela aqui, dizendo que está com atraso. Volta a falar. O Instagram e o Facebook, eles dão um delayzinho de tempo, uns 10, 5 segundos, e ele transmite. Beleza? Então, olha só. E aí, só dizer para vocês que nas próximas aulas a gente já vai transmitir de forma diferente, tá? Já estou organizando aqui, que eu tenho material todo aqui. Tá bom? Já há muito tempo, tem umas 4, 5 câmeras aí, dá pra gente fazer, tá bom? Mas vamos lá. Então, qual a natureza jurídica do inquérito policial? O inquérito policial tem natureza administrativa. Por quê? Porque é exatamente bem aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Quando chega na parte aqui, que eu falo que é a parte do juiz, aonde o juiz recebe a denúncia. Aí quando o juiz recebe a denúncia, o que ele faz? Para quem foi meu aluno, cite-se o réu. Para que no prazo legal, olha só, cite-se o réu. Para que no prazo legal responda a acusação. Não é isso? É a primeira coisa que ele faz. Por quê? Isso se ele não receber, né? Claro. Então, a gente está bem aqui, ó. Então, por que não é um processo judicial? Um procedimento jurisdicional? Porque a jurisdição é representada pelo juiz. O que é a jurisdição? É a aplicação do direito abstrato ao caso concreto. Por isso que eu digo para os alunos um exemplo, que eu, num processo federal, uma vez eu atuei, já logo no início da advocacia, um juiz deu um despacho, rapaz, que eu fiquei, não foi nem com medo, foi assim, espantado, mas bacana. Aí disse assim, concluído a manifestação do réu, venha
o processo até mim. Ponto. Pois eu sou o Estado. Tu percebeu? Vem o processo até mim porque eu sou o Estado. Então isso é inquérito policial, lá administrativo, isso é ação penal e esse é o juiz, a parte jurisdicional. Beleza? Então olha só. Então anota aí tópico 2, tópico 3 na verdade, natureza jurídica do inquérito policial de procedimento administrativo. Beleza? Agora, a pergunta é, qual a diferença aí, primariamente, a pergunta aplica-se em alguns procedimentos o inquérito ou termo circunstanciado? Beleza? Gente, bora compartilhar aí no Facebook, galera do Facebook, bora compartilhar, beleza? Então vamos lá. Só falando para vocês aí, a diferença entre termo circunstanciado e inquérito policial. Basicamente, beleza? O que eu quero falar para vocês? O termo circunstanciado, ele investiga crime de menor potencial ofensivo, em regra. Tá bom? Ele também faz a... O rapaz sumiu aqui. Pronto, tá normal aí? Pronto, tá normal. Porque eu tô tentando ajeitar aqui. Cara, mas tá ruim a qualidade, mas tá bom. Tá. Ele também... e o termo circunstanciado, ele também faz análise da contravenção em alguns pontos. Que tem um informativo que fala algumas coisas, mas vou tratar isso no áudio de GCRIM, tá bom? Só que a pergunta que fazem para mim é, o que é crime de menor potencial ofensivo? É aquele crime com pena igual até 2 anos. Aí a banca cobra muito isso, e o aluno fala assim para mim, professor, então quer dizer que a Lei Maria da Penha, tá? Beleza, pois é, Renata, aqui tá no Insta tá melhor, mas no Facebook tá, o negócio tá muito ruim. Tá? Não sei porquê. Tá? Mas olha que eu até aumentei a internet, a banda da internet para melhorar. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá bom? Professor, mas quer dizer que a Lei Maria da Penha é termo circunstanciado. Por quê? Eu digo, por quê? Porque lá tem pena igual até 2 anos. Aí eu dou um exemplo assim, meio prático, para o aluno entender. Eu disse, olha, a própria Lei Maria da Penha, ela fala que os crimes apurados ali serão investigados exatamente, Renato, caiu na prova de delegado de São Paulo, exatamente, entendeu? E aí ele é um crime investigado através de inquérito policial, o crime previsto na Lei Maria da Penha. Aí eu dou uma alusão pro aluno, eu digo assim, gente, para pensar. Imagina que chega um homem um dia na casa dele, né? E aí a lei era... Eu não vou nem tocar agora na lesão corporal culposa, que ele sempre fala isso nas aulas. Mas imagina que o homem chega lá, desce o cacete de uma mulher, bata nela, com um exemplo, tá bom? A mulher ama ele, ele ama a mulher. Vai à autoridade policial. E aí, sendo crime de menor potencial ofensivo, lá no GCRIM, pode ocorrer uma transação penal. Ele diz, olha, eu quero pagar aqui uma cesta básica. Exemplo, pena pecuniária. Aí, se for um cara que tem grana, ele chega lá e diz, 5 mil, tá bom? Tá, eu vou deixar 10 mil aqui. 5 porque eu bati agora, e mais 5 porque eu vou chegar em casa e vai ter condições de prestar uma assistência pecuniária muito mais efetiva e voltar e agredir, vai matar aquela mulher, irmão. Ele vai matar aquela mulher. Tu entendeu? O Estado não pode ser omisso a isso. Por isso que ele disse assim, ó, previsto no Lei Maria da Penha, é inquérito policial. Então, sempre lembre disso, tá bom? É um procedimento mais demorado, um procedimento onde tem oitiva, um procedimento onde vai ter colheita de elementos,
O procedimento de autoridade policial, de acordo com o artigo 6º, vai lá na vizinhança. Como é que é João na casa dele? Lembra daquele crime da Elisa Matsunaga, que eu sempre dou exemplo na aula? Como é que a autoridade policial sabia que aquela mulher, um abraço para o amigo Denis, que está aí em Canela, Rio Grande do Sul. Fala, Denis, meu aluno. Tá, vou voltar aí, Denis. Tá? Olha só, eu quero comer fundi. Já vai preparando esse prato para mim. Quando eu for, eu vou te ligar. Tá bom? Aquele prato bacana lá. Então, olha só. Mas depois que eu terminasse o período de estudo. Tá? Então, olha só, gente. Então, essa é a primeira exceção ao TC. A segunda exceção é na lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Mas são 3 situações. Se o autor tiver sob influência de álcool ou outra substância, aí é inquérito policial, não é TC. Ou, se o autor tiver fazendo corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada, é inquérito. Ou se a velocidade estipulada foi acima de 50 km, também inquérito. Fora esses casos, é tudo TC. Entendeu? Então, passando para aí, o que eu quero que você anote. Anote no tópico 5, tópico 5 ou 4, não lembro. Espera aí, que foi 3, né? 3, tópico 4. Coloca aí, diferença entre termo circunstanciado, xizinho e inquérito policial. Beleza? O povo do Instagram, se acabar a aula aqui no Instagram, eu vou publicar, aí eu vou voltar, reiniciar a aula de novo, entendeu? De novo, porque aqui no Facebook não tem tempo, no Instagram tem, entendeu? Então vamos lá. Então coloca assim, letra A, do termo circunstanciado. Letra A, termo circunstanciado. Apura crime de menor potencial ofensivo. Apura crime de menor potencial ofensivo. Beleza? Previsto na lei 9.099/95. Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais. Aí vai lá embaixo e coloca a letra B. Inquérito policial. Inquérito policial. Já? Apura crimes com pena superior a 2 anos beleza? Incluindo a Lei Maria da Penha, beleza? Ponto. Segue o barco, segue o barco. Olha só. Coloca aí tópico 5 agora. Finalidade do inquérito policial. Né? Beleza? Só coloca assim. A finalidade do inquérito policial é colher elementos de prova ou elementos de informação? Elementos de prova. Né? Desculpa, elementos de informação, tá bom? Porque elementos de prova, gente, ele obedece àquele macete que eu dei pra vocês, pra quem é meu aluno e me acompanha, aquele macete lá no concurso de API Papa. Lembra? Lembra disso? Produção, apreciação, vai embora, tá bom? Então, olha só, tópico 5, finalidade. Colher indício de autoria, materialidade e o relato da circunstância do fato. Beleza? Stephanie, eu vou colocar o material no Telegram. Eu vou colocar o roteirinho no Telegram, Stephanie. É por isso que eu tô pedindo para anotar, entendeu? Porque esse daqui, ó, é o meu mapinha, ó. Até gastou café ainda agora nele, tá bom? Aí eu vou colocar o roteirinho lá e também já vou colocar as questões para segunda-feira pra gente resolver uma bateria de questões, beleza? Então vamos lá. Tranquilo, senhores? Passando aí
Passando aí para o tópico 6. É isso, tópico 6? Coloque aí. Diferença entre polícia judiciária e polícia administrativa. Vou repetir aí, porque o Cláudio pediu, né? O povo tá pedindo também aí. Repetir finalidade. Qual é a finalidade? Finalidade do inquérito policial: colher elementos de informação, abre parênteses, autoria, materialidade, e o relato das circunstâncias do fato. O aluno me perguntou, aí fecha parênteses, tá, gente? Antes de eu passar para o outro tópico, tópico 6, fecha parênteses. O aluno fez uma pergunta para mim: por que incluir o relato das circunstâncias do fato? Por quê? Porque o CPP, em alguns momentos, ele foi omisso. E aí ele precisou dar uma equalizada. Ele tanto foi omisso, por exemplo, o que acontecia antes? Na prisão em flagrante, por exemplo. A pessoa era presa, flagrante, tinha deixado na casa dela 5 crianças. Vamos dizer que ela saiu para praticar um delito com um objetivo específico de alimentar, ou não, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui, gente, rapidinho. Pronto, tô só tirando aqui, porque agora que eu vi que tem umas páginas abertas aqui. Pronto, aí tá deixando mais lento aqui. Vamos lá. Então vamos lá, gente, olha só. Então assim, o que acontece? Aí o CPP, ele incluiu, em alguns momentos, a análise da pessoa, análise lá da circunstância do fato, para saber por que a pessoa matou, por que a pessoa furtou, por que a pessoa roubou, por que a pessoa estuprou, por que houve o desvio, por que houve isso aí. Entendeu? Então um exemplo que eu sempre dou bom disso aí é o artigo 6º lá do CPP, que ele fala, o artigo 6º, salvo engano, é o artigo 6º, inciso 9. Artigo 6º, inciso 9. O que é que ele fala no 6º, inciso 9? Ele fala assim, olha, só confirmar se é o 9. Exatamente. Averiguar a vida pregressa do acusado sobre o ponto de vista individual, familiar, profissional, o seu estado de ânimo antes, durante e após a prática do crime. Por que o CPP fala isso? Ele tem um objetivo. Como é que João, que nunca bateu em ninguém, nunca teve uma ocorrência policial, como é que João praticou aquele delito sem ter um problema relatado psicologicamente? Como é que João fez isso? Entendeu? Aí foram descobrir que João, lá, a vizinhança de João, nunca relatou. Mas João era um traficante. João vendia droga, fazia orgia na casa dele com menor de idade e várias outras coisas. Aí o relato da circunstância do fato, sabe para que serve? Serve para que lá na hora da dosimetria da pena ocorra a exasperação do cálculo. Entendeu? Por isso que é importante. Então por isso que ele fala do relato da circunstância do fato, porque é muito importante isso aí. Tá bom? Então vou passar agora pro tópico. Exatamente, João apareceu de novo. Eu mudei porque era só Tício Mévio, né? Tá, olha, gente, pessoal do Instagram, tá faltando 20 segundos aqui, eu vou encerrar e eu vou voltar com a aula, tá bom? Deixa eu encerrar aqui e eu vou voltar com a aula, fica aí.